com você em 2 Pedro capítulo 2. Abra sua Bíblia nesse texto. Podendo colocar-se em pé, faça isso em reverência à leitura da palavra de Deus. Depois da leitura, com a congregação ainda em pé, eu irei orar. 2 Pedro, capítulo de número 2, os 3 primeiros versos. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Santo Pai, nós temos Tua santa palavra aberta diante de nossos olhos e rogamos que o Teu Santo Espírito nos conduza dentro desta verdade, a fim de glorificar o Teu nome. E é em nome de nosso tão grande Salvador que oramos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Ministério dos falsos profetas. Eu quero lhes dizer algumas coisas antes de adentrarmos ao texto. A primeira delas é que é norma de conduta que seguimos na pregação, dar a você aquilo que a Bíblia ensina, a fim de que você tenha o discernimento necessário para aplicá-lo no seu dia a dia e no seu viver. Ao falar dos falsos profetas, eu não darei nomes. Darei exemplos já de um passado um pouco distante, a fim de não realmente trazer à evidência qualquer nome do presente. Ou seja, ao falar deste assunto, evitarei de toda forma apontar para este ou aquele, não é esse o nosso objetivo. O objetivo é a instrução bíblica, para que saibamos como discernir os tempos em que vivemos. Então, é minha responsabilidade instruí-lo, mas aplicar a instrução é sua responsabilidade. Ou seja, quem deve julgar a sua vida e a sua conduta é você mesmo, aplicando a verdade de 2 Pedro à sua própria prática, a fim de que você não venha a ser enredado pelos falsos profetas que também existem em nosso tempo. Por que agimos assim? Porque é assim que a Bíblia nos instrui. Não queremos formar crentes que ajam como robôs, mas sim como cristãos maduros, sábios a discernir o engano à sua frente. Se todas as vezes que o engano colocar-se diante de você, você precisar que eu discirna para você, significa que a igreja não está cumprindo o seu papel. A igreja instrui, ensina e exorta para que os crentes sejam maduros em suas escolhas e no seu viver. Então saiba, a responsabilidade sobre o que adentra ao seu coração e à sua mente é sua. Discirna com sabedoria aquilo que tem adentrado aos seus ouvidos. Tenha discernimento naquilo que você tem assistido, ouvido, aprendido. Falarei sobre os crentes bereanos, aqueles que confirmavam se as coisas eram realmente assim que nós precisamos ser. Instruídos e convictos da verdade, a fim de não sermos levados em roda por todo vento de doutrina, como Paulo bem nos ensina em Efésios capítulo 4. Esse é o nosso objetivo. Tendo dito isto, o início do verso 1 diz: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. A primeira verdade, a questão dos falsos profetas, a questão das heresias e das seitas, sempre esteve presente em todos os tempos
onde está presente o povo de Deus. Onde estiver o povo de Deus, ali se manifestará, em oposição a eles, a presença de falsos profetas. O texto inicia dizendo que houve entre o povo falsos profetas. Que povo? Entre o povo de Israel. O povo de Deus no Velho Testamento era alvo constante do ministério maligno de falsos profetas. Israel nunca se viu livre de homens que procuraram desviá-los da verdade e da obediência a Deus. Procure, no nosso tempo, na nossa era, pós a vinda de Jesus Cristo, e no período antes de Jesus Cristo, e aonde estiverem os servos de Cristo, ali encontrarão a oposição dos falsos profetas. Isso foi verdade no passado, e isso é verdade hoje. Não se engane. Há muitos falsos profetas procurando ganhar seus ouvidos. Há muitos falsos profetas procurando ganhar a sua atenção. Há muitos falsos profetas, muito mais do que você imagina, procurando ganhar a sua atenção. E a questão que levanto é: como você tem agido diante disto? Como você tem discernido os falsos profetas que têm abundado em número e em ministérios no nosso tempo? 2 Pedro 2 nos ensina como discernir. E isto é importante à saúde espiritual dos filhos de Deus. Houve entre o povo falsos profetas. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, Deuteronômio capítulo 13. Notem o que diz os 5 primeiros versos. Eu gostaria que você prestasse muita atenção na instrução do Senhor ao seu povo no passado. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, note agora, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Notem que aqui Moisés orienta o povo de Israel quanto a falsos profetas que se levantariam, que realmente profetizariam coisas que haviam de acontecer e que esses fatos realmente aconteciam. Notem, os falsos profetas aqui não são aqueles que dizem coisas que não se cumprem. Deus está alertando o seu povo sobre homens que dizem coisas que se cumprem, sinais e prodígios que se cumpriam. Agora note o que Deus diz a respeito deles: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O verso 4 diz: após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis, para então dizer: e aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Notem o que Deus manda aqui ao seu povo. Quando um falso profeta se levantasse e as coisas que ele dizia aconteceriam, o povo devia sondar o seu coração, para que então eles provassem se aquilo que aquele homem estava dizendo, profetizando e fazendo não os estaria, porventura, afastando de perto de Deus. A primeira grande lição. Você tem ouvido, e nós, no nosso tempo, os meios virtuais e todo tipo de mídias têm trazido toda sorte de mensagens e ensinos ditos bíblicos ao nosso meio. Qual é a grande questão que julgamos quanto a esses ensinos? Qual é a grande questão que pensamos sobre eles? Não é porque um homem usa o nome de Deus que ele está falando em nome de Deus. Não é porque um homem usa a Bíblia ou usa o nome de Jesus Cristo que ele está pregando no poder e em nome de Jesus Cristo. Não é porque alguém está citando um texto bíblico fora de seu contexto, na maioria das vezes, que ele está o fazendo em obediência a Deus.
Aqui o autor da carta do livro de Deuteronômio, Moisés, alerta o seu povo a respeito disso. O que esses homens desejavam através de todo este espetáculo que faziam diante do povo de Deus no Velho Testamento era afastar o coração do povo de Deus do seu Deus. Nenhum ensino bíblico vai te afastar de estar submisso a Deus. Nenhum ensino bíblico vai te afastar de obedecer e humilhar-se diante do grande e poderoso Deus. Todo ensino que exalta o homem, todo ensino que exalta a nós, diminuindo a pessoa de Deus, vem de falsos profetas. Sabe como as pessoas julgam hoje? Elas vão à igreja e elas saem de lá dizendo: como eu senti a presença de Deus hoje. E quando você pergunta a elas por que elas estão dizendo isso, elas dizem: como eu saí da igreja me sentindo bem, como eu saí da igreja realmente me sentindo tão valorizado, como eu saí da igreja hoje realmente me sentindo tão elevado, eu estou me sentindo tão bem. Não se engane, não é esta forma que julgamos se a palavra de Deus falou conosco ou não. A palavra de Deus diz assim, Deus dizendo: o homem para quem olharei é este, o aflito e oprimido de espírito, e o que treme da minha palavra. Deus ama ao quebrantado de coração. E quando então temos e provamos a presença de Deus na nossa vida, isso nos quebranta, isso nos humilha, isso nos rebaixa, para que Deus seja exaltado. Não dê ouvidos a palavras que vêm exaltar o homem e diminuir Deus. Não são as coisas assim. Jesus também nos advertiu em Mateus capítulo 7, verso 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Notem que aqui o Senhor está nos instruindo a respeito de como se parece um falso profeta. Nós vamos falar sobre isso. Também Paulo, no capítulo 20 de Atos, disse: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Notem que a palavra de Deus nos orienta muito claramente a respeito da presença de falsos profetas entre aqueles que adoram e servem a Deus. Então é importante que nós demos ouvidos à instrução de 2 Pedro 2, para que nós tenhamos o discernimento necessário a esta questão. Notem que ainda no verso 1 do capítulo 2, Pedro nos diz que tais falsos doutores introduzirão encobertamente heresias de perdição. A primeira questão é: qual é o modo de operação pelo qual identificamos os falsos profetas? Como eles agem? Como eles realmente desencaminham os crentes e a igreja dos caminhos do Senhor? Notem a palavra encobertamente. Eles introduzem heresias de forma encoberta, e a palavra encoberta quer dizer contrabandear, entrar secretamente, introduzir por baixo de algum tipo de cobertura. Quando eu morei na fronteira, eu observei muito bem isso, como as pessoas procuravam encobrir o seu contrabando de todas as formas possíveis, procurando enganar as autoridades, procurando realmente encobrir aquilo que realmente estavam introduzindo no país. E a mesma palavra que Pedro usa aqui. Os falsos profetas não são aqueles que vêm e declaram aquilo que é contrário à palavra de Deus abertamente. Eles fazem isso de forma encoberta, eles fazem isso de forma contrabandeada, e eles trazem o quê? Heresias de perdição. Ou seja, todo um sistema doutrinário contrário a Jesus Cristo e contrário à verdade do Evangelho. Mas como ele consegue fazer isso? Notem que o texto nos diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Então, ao dizer acautelai-vos, Pedro está dizendo:
Prestem atenção, fixem a mente. Sabe, eu vou usar uma figura e vocês vão entender o que eu quero dizer. Um falso profeta não é alguém que vem vestido de falso profeta. Um falso profeta não é alguém que está escrito na testa dele que ele é um falso profeta. Então eu vou usar uma figura folclórica. Eu creio que muitos de vocês já viram na televisão um homem que se intitula Henri Cristo. Já viram? Sabem o que eu estou citando. Se você não sabe, ele mora no entorno de Brasília. Morou muito tempo no bairro do Boqueirão, em Curitiba, e hoje mora aqui no entorno de Brasília. Aquilo não é um falso profeta. Por que não é um falso profeta? Porque você coloca os olhos nele, o que você vê? Exatamente, não vou usar essa palavra, mas você vê claramente que não se trata de alguém pelo qual você tem que levar a sério. Se ele entrasse na nossa igreja e pedisse a palavra, ele não receberia. Então, o falso profeta não é aquela figura que você claramente identifica, dizendo tal pessoa realmente está brincando com as verdades da palavra de Deus. Ou seja, não é isso que é um falso profeta. Olha o que Jesus diz, que eles vêm até vós vestidos como ovelhas. Deixa eu descrever o falso profeta a você. O falso profeta é exatamente o cristão que você sempre sonhou em ser. Ele ora como você sempre sonhou em orar. Ele age como você sempre sonhou em agir. Ele se comporta como realmente você pensa que um verdadeiro salve cristão se comporta. Ele fala as palavras certas. Ele age da forma certa. Ele se veste da forma certa. Ele se comporta da forma certa. Esta é a sua roupagem exterior. Ele vem vestido como ovelha. O falso profeta é o crente que você sempre sonhou em ser. O falso profeta é aquele cristão que você olha e diz, aqui está um homem de Deus. O falso profeta vem de tal forma, vestido como ovelha, que exteriormente você não encontra imperfeição alguma. Ele é um crente perfeito. Mas Jesus diz, interiormente são lobos devoradores. Se você prestar atenção em Mateus 7, Jesus ali nos dá diversas instruções a respeito disso. Por exemplo, entre os versos 16 e 20, ele fala sobre a árvore e os seus frutos. Árvore boa, árvore mau, fruto bom, fruto mau. E o fruto mau não é o fruto estragado, é o fruto errado. Quando você olha por fora, o fruto mau, ele parece ser tudo aquilo que você sempre quis. Os versos 21 a 23 chamam a atenção de homens que expulsaram demônios, que realizaram maravilhas e sinais em nome de Cristo. Você olha para eles e você imagina, estão aqui servos de Cristo. Então, quando Cristo olha para eles e diz, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o início do verso 21 diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Os versos 24 a 27 de Mateus 7 nos falam sobre o construtor sábio e o construtor nécio. E eles construíram a mesma casa, no mesmo lugar, tinham o mesmo objetivo, fizeram exteriormente tudo igual, até que veio a tempestade e derrubou uma daquelas casas. Sabe o que Jesus nos ensina? Falsos profetas não vêm a nós com uma figura caricata, que nós imediatamente identificamos. Falsos profetas vêm até nós como crentes, perfeitos e inatacáveis, a fim de quê? De demonstrar exteriormente, a fim de esconder aquilo que são interiormente. A primeira lição daquilo que 2 Pedro nos diz é que nós precisamos fixar os nossos olhos e ter atenção, a fim de não sermos enganados desta forma. Mas o texto vai adiante, e os versos 2 e 3 nos darão as marcas que acompanham os falsos profetas.
Verso 2: e muitos seguirão as suas dissoluções. E o verso 3: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Primeiro, a palavra dissoluções quer dizer ou significa imoralidade, todo tipo e formas de imoralidade, os repetidos atos imorais. E a palavra avareza quer dizer comerciar, explorar, lucrar, o negócio que é citado ali. Então, a avareza é o apetite insaciável por dinheiro, a ganância por riquezas materiais. Então, o falso profeta, ele sempre terá duas pernas. Quais são? A imoralidade e a ganância. Esta é a marca indelével dos falsos profetas. São imorais e são gananciosos, apesar de inicialmente esconderem muito bem este fato de nós. Eu vou usar-lhes um exemplo já antigo. Sou do tempo quando as primeiras mensagens evangélicas chegaram no princípio dos anos 80 à televisão aberta brasileira. No sábado pela manhã, um pregador tinha um horário na televisão aberta brasileira. Eu creio que a maioria dos crentes daquele tempo assistia esse pregador. Ele tinha uma marca muito conhecida. Ele, ao final do seu sermão, que aliás era muito bem pregado, era um homem realmente de grande capacidade, de grande locução, mas ao final dos seus sermões, sempre os cultos terminavam com ele derramando abundantes lágrimas e pedindo doações ao seu ministério. Nós, crentes brasileiros, não estávamos acostumados a ver o evangelho sendo pregado na igreja, na televisão. Aquilo realmente era algo novo. E muitos crentes brasileiros foram seduzidos por todo aquele movimento que estava sendo criado. E aquele homem adquiriu grande reputação em nosso país, a ponto de vir ao Brasil e lotar o estádio do Maracanã, quando ali ainda cabiam mais de 150 mil pessoas. Pois ele veio ao nosso país e, nas suas cruzadas evangelísticas, ele lotou o estádio do Maracanã em outros lugares aqui no nosso país. Milhares e milhares e milhares de pessoas realmente foram atraídas a escutar a mensagem pregada por aquele homem. Algum tempo depois, descobriu-se que a conduta dele por trás das câmeras era muito diferente. Ele era um homem absolutamente imoral. Fora encontrado com mulheres em um lugar imoral. E o dinheiro que em lágrimas ele pedia que as pessoas doassem era simplesmente para sustentar o luxo e a imoralidade da vida dele. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Falsos profetas sempre serão assim, gananciosos e imorais. É impossível afastar essas marcas deles. De uma forma ou de outra, por lágrimas, de alguma forma eles vão realmente cativar o coração das pessoas. O texto claramente diz que por avareza farão de vós negócio. Os seus negócios prosperarão, mas ao final de tudo, a única coisa que eles desejam é manter a sua ganância e manter a sua imoralidade sustentada por pessoas sinceras, que encontram neles, ou acham encontrar neles, alívio aos seus problemas. A palavra de Deus nunca esteve errada. Sempre foi assim. E além deste exemplo que usei, muitos outros podiam ser usados dentro disso. Mas daí nos surge algo. Como tais homens conseguem atrair realmente a confiança das pessoas? Notem aquilo que diz o verso 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Qual é o modo de ação deles? O que eles fazem? O seu ensino atraente, mas errôneo. Os seus argumentos persuasivos, mas falsos. O falso profeta sempre terá a mensagem que as pessoas desejam ouvir. Eu vou usar um exemplo com você.
Acompanhe na sua Bíblia, no livro de Jeremias, porque Jeremias nos dará um exemplo precioso da ação dos falsos profetas. Eu vou começar pelo capítulo 23, versos 16 e 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. O que Jeremias estava enfrentando? Jeremias, ele ministrou a Israel, a Judá, no tempo onde Nabucodonosor estava vindo conquistar Jerusalém e levar o povo cativo à Babilônia. Então Jeremias estava pregando ao povo dizendo: se entreguem a Nabucodonosor, Deus está usando ele para disciplinar-nos, então abram as portas e realmente se entreguem a ele. Isso é o que Deus quer de você. Mas os falsos profetas se levantaram para dizer que Deus jamais permitiria aquilo, que eles tinham o templo, a lei, a circuncisão, eles eram o povo de Deus, e que Deus jamais permitiria aquilo. Então eles começaram a pregar ao povo, realmente mostrando ao povo que tudo que Jeremias ensinava não era verdade. Mas Jeremias disse: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Então o verso 17 diz: dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal nenhum sobre vós. Sabe o que os falsos profetas ensinam aos homens pecadores? Eles estão convencendo as pessoas, assim como fizeram no tempo de Jeremias, que Deus não castigará os seus pecados. Falsos profetas não falam de pecados, não falam do juízo de Deus, não falam da disciplina de Deus. No capítulo 6 do livro do profeta Jeremias, os versos 13 e 14 dizem: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza, e desde o profeta ao sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Um falso profeta nunca vai realmente adentrar na profundidade do coração humano, procurando extrair dali o seu pecado, para que o Espírito Santo realize a obra de Deus. Eles profetizam paz, aonde não há paz, e curam de forma superficial o problema das pessoas. No capítulo 28, versos 2 e 3, Jeremias diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os à Babilônia. Notem que os falsos profetas estavam dizendo que em 2 anos Jerusalém seria restaurada. Você lembra quantos anos durou o cativeiro babilônico? 70. Procuravam assim enganar e iludir ao povo. No capítulo 28, os versos 15 a 17, é dito: e o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, eis que lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Foi este o fim daqueles que profetizaram a mentira no tempo de Jeremias. É preciso que você entenda isso. O falso profeta sempre dirá aquilo que você deseja ouvir. Sabe como um bom crente identifica e realmente discerne aquilo que ele ouve? Eu vou lhe dizer o que eu uso. E eu uso isso quando eu converso com as pessoas, eu uso isso quando estou ouvindo uma mensagem. Quando eu converso com uma pessoa procurando mostrar-lhe a verdade de Deus, além de prestar atenção no que ela diz, eu presto atenção no que ela não diz. Sabe como identificamos os falsos profetas? Não é só pelo que ele diz, mas por aquilo que ele não diz. Falsos profetas pregam sobre o céu como ninguém. Falsos profetas pregam sobre o amor como ninguém. Falsos profetas pregam sobre paz de uma forma incrível. Mas você não encontrará falsos profetas
falando da santidade de Deus, do juízo de Deus, do inferno e da condenação, porque as pessoas não querem ouvir isso. Um falso profeta dirá tudo que o coração pecaminoso de um homem deseja ouvir, mas nada daquilo que Deus deseja que ele saiba. Engana o coração dos homens, usando o próprio coração desses mesmos homens. Agora, qual é o mal que os falsos profetas trazem ao rebanho de Deus? Note no verso 17, 2 Pedro 2. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Notem que ele diz, fontes sem água, nuvens levadas pelo vento. Há dois exemplos aqui que faremos bem entender. Você imagina alguém andando no deserto, sedento, cansado. Ao longe, ele enxerga uma fonte. Ele enxerga um lugar onde antigamente houve água. Então ele se aproxima desta fonte, acreditando que a sua sede será saciada ali. Mas quando ele chega àquela fonte, não há nenhuma gota d'água. Falsos profetas não têm o poder de saciar a sede da alma de um homem. Falsos profetas jamais saciarão o coração de um homem, porque eles não carregam a palavra que sacia. Eles não pregam o Jesus que sacia a sede e a fome da alma. Aonde há falsos profetas, há um povo sedento e com fome da verdade. São fontes sem água, são nuvens levadas pela força do vento. O que significa isso? Quando nós passamos o tempo de seca aqui em Goiás, ali por setembro, outubro, nós costumamos fazer como o profeta Elias, não é? Suba ao monte e procure se há alguma nuvem ao redor. Quando nós enxergamos uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, nós já nos animamos. De um dia para o outro, as nuvens começam a vir e nós começamos a sonhar com o dia que a chuva vem. Eu sempre me alegro com a primeira chuva depois do tempo da seca. Ela vem trazer uma vida que parecia longe. Sabe como são os falsos profetas? Nuvens que não trazem chuva. Nuvens que não trazem descanso, que não trazem realmente o saciar da sede e de um tempo seco. Assim que a Bíblia descreve eles. E notem aquilo que o verso 18 diz. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Sabe qual é o grande mal que os falsos profetas trazem? Ele diz aqui, aqueles que estavam afastando os que andam em erro. Há muitas pessoas que estão ouvindo o Evangelho, conhecendo sobre Jesus, e são afastadas do caminho da verdade pela pregação dos falsos profetas. Mas me acompanhe nos versos 19 a 22 de 2 Pedro, eu vou permanecer neles agora. Notem o que eles fazem, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal face também servo. E o verso 20 vai explicar isso. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso entender isso. A palavra corrupção, literalmente é contaminação. Do que esses homens escaparam? Depois de terem escapado das contaminações do mundo. Literalmente, o Evangelho permitiu, os influenciou para que eles fossem limpos externamente daquilo que os contaminava, pelo conhecimento da verdade em Cristo. Então, o que ocorre aqui? Há muitas pessoas que são limpas exteriormente, vamos usar essa expressão, de toda a imundícia que andam neste mundo. São exteriormente limpos de toda a sujeira deste mundo, mas isso por um tempo. O texto é claro e eu vou usar um exemplo para que você entenda o que ele está descrevendo.
Quantos de nós já presenciaram, tantas e tantas vezes, homens e mulheres que se tornaram famosos através da televisão, como atores, como cantores, como jogadores de futebol, como todo tipo de questão que as mídias apresentam? Sabe, há igrejas que preferem e realmente desembolsam grandes somas em dinheiro para que pessoas que foram famosas pelos seus pecados e que dizem ter sido salvas em Cristo venham à igreja e ocupem o púlpito para dar o seu testemunho. Você deve saber do que eu estou falando. Muitas e muitas vezes, aqui em Goiânia e em outras cidades, homens e mulheres recebem pequenas fortunas para dar o seu testemunho em igrejas. As pessoas se juntam aos milhares para ouvir um homem ou uma mulher que durante tanto tempo viveu em toda a imundícia do pecado e, como o verso 20 diz, depois de terem escapado das contaminações do mundo, ou seja, tomaram um banho, aparentemente agora pertencem a Jesus Cristo. É interessante isso. Eu vou lhes usar um exemplo também de muitos anos já passados. Há algumas décadas, um homem foi preso tentando contrabandear do Brasil para a Europa uma enorme quantidade de drogas. Ele foi reconhecido como um traficante já costumeiro nisto. Ele foi preso por causa dos seus crimes. Algum tempo depois, ele encontrou uma mulher que era conhecida como uma mulher imoral, tanto em revistas como em televisão, em programas televisivos. Ambos testemunharam que foram transformados pelo Evangelho. E as igrejas começaram a pagar pequenas fortunas para que ele e ela dessem o teu testemunho de salvação nas igrejas. Durante um bom tempo eles fizeram isso. Até que um dia um repórter foi entrevistá-lo e ele fez a seguinte pergunta: se ele não se envergonhava, ele morava numa grande casa, numa grande mansão, a qual ele havia comprado com o dinheiro dos seus crimes. Você não se envergonha de ter todo o luxo que a vida realmente da bandidagem lhe deu? Você está nas igrejas pregando o Evangelho, mas você vive ainda com base em tudo aquilo que o crime lhe concedeu. E ele respondeu assim: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, não respondeu nada. Ele não se envergonhava daquilo. Centenas de igrejas no Brasil pagaram para ouvir o testemunho daquele homem e daquela mulher. Algum tempo depois, ele novamente voltou ao tráfico e ela à imoralidade que sempre a caracterizou. Você entende como no nosso país esse tipo de espetáculo é valorizado? E que é isso que as pessoas desejam, é isso que as pessoas querem. Como que a Bíblia explica isso? O final do verso 20 diz que eles foram outra vez envolvidos nelas e vencidos. Tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes e que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Por que o cão volta ao vômito e uma porca lavada volta à lama? Simples, porque esta é a natureza deles. Então agora nós entendemos quem são os falsos profetas. São aqueles que nunca foram transformados pelo poder do Espírito Santo. São pessoas que exteriormente parecem perfeitas, mas que nunca provaram da verdadeira salvação que Deus lhes outorga pela fé. Irmãos, tenhamos cuidado, sejamos criteriosos. Há muitos crentes preferindo ouvir todo tipo de mensagens nas mídias televisivas, pela internet, do que reunir-se com o povo de Deus. O que eu estou lhes dizendo nesta noite é: cuidado, você pode estar sendo enganado. Nós não conhecemos tais homens. E é muito fácil iludir-se e deixar-se seduzir por palavras bonitas.
Quantos e quantos crentes em nosso tempo têm entregue a sua vida, o seu coração, a sua mente a ouvir mensagens que parecem realmente vindas do céu, enquanto a palavra de Deus nos alerta para termos cuidado. Os falsos profetas estão em nosso meio, assim como sempre estiveram no meio aonde esteve o povo de Deus. E não é estranho que eles se utilizem de todas as mídias e de todos os meios pelos quais a sua mensagem possa ser transmitida. O que deve fazer o povo de Deus? O que deve ser a ação do povo de Deus? Nunca foi tão importante que os cristãos se armem de algumas preciosas verdades. A primeira delas, que não é hora de buscar e amparar nossa vida espiritual no mundo virtual. Não. Salvos em Cristo, necessitam da comunhão presencial da Igreja de Cristo, onde exortam-se mutuamente quanto ao seu viver. Sabe o que significa? Que muitas vezes nós na igreja não vamos ouvir o que os nossos ouvidos desejariam. Que muitas vezes Deus não nos falará aquilo que o nosso coração deseja, mas sim aquilo que eu e você precisamos. Sabe, eu ouço muitas vezes crentes dizer que não vêm à igreja para que não sejam lembrados por outros irmãos como as suas vindas à igreja têm sido esporádicas. Talvez dizendo, quanto tempo não lhe vejo. Então, para evitar aquilo que consideram algo desagradável, se afastam da casa de Deus. Eu preciso lhe dizer algo. Nós viemos à igreja para ouvir aquilo que muitas vezes não queremos, aquilo que muitas vezes não desejamos, mas que verdadeiramente precisamos. Falsos profetas não farão isso. Eles vão falar aquilo que você quer ouvir e aquilo que seu coração deseja ouvir, mas não aquilo que você precisa ouvir. É na igreja, neste ambiente de amor e de cuidado, que nós recebemos a instrução do Senhor. Em segundo lugar, a igreja necessita de mais salvos que sigam o exemplo dos cristãos bereanos. Atos 17, 10 e 11 dizem: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Falsos profetas não querem que você faça isso. Falsos profetas não se alegram que você examine cada dia nas Escrituras se as coisas que eles ensinam são verdade ou não. E se por acaso aquilo que eles ensinam houver dúvidas, você não terá oportunidade de questioná-los. Irmãos, os pastores desta igreja e todos aqueles que pregam neste púlpito estão sempre prontos a serem questionados. Todos nós. E isso é uma segurança para nós, para que porventura não venhamos a pregar algo que a Bíblia não diz. Então estaremos sempre prontos a ouvir da parte de todos e a realmente questionar se aquilo está na palavra de Deus ou não. E isso é bom e saudável. A abertura para que nós realmente nos baseemos na Bíblia e não naquilo que homens pensam. E finalmente, a exortação da Epístola aos Hebreus é essencial à nossa vida. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Sim, você precisa de estar na casa de Deus. E deixa-me dizer-lhe algo. Os falsos profetas do nosso tempo querem nos fazer acreditar que a nossa vida é o centro de tudo e que talvez a igreja tenha alguma importância nisso.
Agora deixa eu lhe dizer aquilo que a Bíblia nos ensina nesse verso. A nossa vida começa na igreja, se centra na igreja, é fortalecida na igreja, para que tudo aquilo que nos cerca seja feito de acordo com aquilo que aprendemos da palavra de Deus. A vida de um cristão está centrada na igreja a qual ele pertence. É lá que ele é instruído, é lá que ele é encorajado, é lá que ele é exortado a viver em obediência a Cristo. Não se engane. A sua vida não começa lá fora e passa por aqui. A sua vida começa aqui e manifesta-se lá fora. Se a igreja de Cristo não é o centro da sua vida, muito provavelmente você está dando ouvidos a falsos profetas. Nasci num tempo onde a melhor roupa sempre foi reservada para ir à casa de Deus. Nasci num tempo onde os poucos recursos não nos permitiam ter outros entretenimentos, e aquilo que realmente nos animava e nos saciava o coração é saber que nós tínhamos a nossa igreja, onde nos encontrávamos, onde tínhamos nossos amigos, nossos familiares e aqueles que cuidavam de nosso bem-estar. Não permita que a igreja perca a importância na sua vida e na sua família. É isso que os falsos profetas querem lhe convencer. Mas um cristão verdadeiro centraliza a sua vida na igreja de Cristo. Marca os seus compromissos, olhando primeiro para a igreja de Cristo. Tem o seu viver centralizado nas coisas de Cristo. E eu quero dizer então o que ocorre. Quando nós centralizamos na nossa vida Cristo e a sua igreja, nós começamos a provar uma paz que esse mundo não pode nos dar. Há muito entretenimento e coisas incríveis lá fora. As luzes da cidade à noite brilham de uma forma incrível. Há muita coisa incrível lá fora, mas nenhuma delas saciará o seu coração. Nenhuma delas te conduzirá à paz que excede todo o entendimento, a não ser a santa comunhão com Deus e com o seu povo. Se o mundo quer nos convencer do contrário, nós devemos nos firmar nessa verdade, não deixando nossa mútua congregação, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu quero terminar dizendo que haverá um lugar onde os falsos profetas não entrarão. Haverá um lugar onde finalmente o povo de Deus se verá livre dos falsos profetas e o mestre dos mestres será o único instrutor. Está muito próximo o dia aonde nós vamos para o céu. E lá no céu não haverão falsos profetas. Lá no céu não entrará o engano. Lá no céu não entrarão as heresias e as seitas. Lá do céu não entrarão nada daquilo que não glorifica o nome de Deus. Mas até que cheguemos lá, sejamos vigilantes. Dedicarmos-nos ao Senhor sempre será o melhor caminho. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.